Vamos agora olhar para as notícias internacionais, gente, com destaque para uma delas que chamou a atenção do mundo, um ataque a tiros que deixou 10 pessoas mortas na cidade de Tumbler Ridge, na província da Colômbia Britânica, no Canadá. Entre os mortos está a própria atiradora, que é uma mulher. Para falar mais sobre esse assunto, atualizar, temos nosso editor de assuntos internacionais, Acácio Filho. Tudo bem, Acácio? Roberta, tudo bom? Bom dia para você. Bom Notícia impactante, já que não é comum, né, esse tipo de crime no Canadá. É mais frequente ataques em escolas nos Estados Unidos, em uma província pequena. O que as autoridades já sabem dessa história, hein? Pois é, bom dia para você, bom dia para quem está em casa. Isso que você comentou, o próprio primeiro-ministro canadense, quando foi prestar as condolências para as vítimas e para as famílias das vítimas dessa tragédia, lembrou que é um crime que não é muito comum no Canadá, e não só não é muito comum no Canadá, também como não é tão comum uma atiradora mulher, que geralmente são homens que fazem esse tipo de crime. O que a polícia sabe até agora é que um pouco antes dessas mortes foi emitido um alerta de atiradora ativa de uma mulher, que o alerta foi uma pessoa de vestido e de cabelo castanho, e a polícia depois confirmou que esse alerta que foi emitido foi justamente dessa pessoa que matou essas estudantes, essas vítimas na escola. Dessas 10 mortes, 6 pessoas foram encontradas mortas na escola, 2 em uma residência, que a polícia acredita que tem ligação com esse incidente. A 8ª pessoa morreu a 9ª pessoa, no caso, morreu a caminho do hospital, e a 10ª vítima, como você disse, é essa mulher, autora dos tiros, que foi encontrada, como a polícia chama, com um ferimento auto-infligido. Ela teria tirado a própria vida. Agora a polícia investiga quais são as motivações desse crime, que, como você falou, Roberta, acontece em uma cidade que é muito pequena, pouco mais de 2.000 habitantes, então acaba chocando bastante a comunidade local, né? Pois é, a população está absolutamente chocada, né, Acácio? Mas já se sabe de algum possível envolvimento dessa mulher com a escola, algum histórico dela de conexão com esses menores? E qual que é a idade média das crianças que morreram? As autoridades ainda estão dizendo que as informações são muito iniciais, então está sendo levantado esse histórico, se ela poderia ter sido funcionária, poderia ter sido estudante dessa escola. A escola onde aconteceram as mortes é uma escola de 2º grau, Roberto, que significa que os estudantes de lá têm a partir de 13 anos. Então, entre essas vítimas podem sim ter pessoas menores de idade, adolescentes, e vale lembrar que esse número de mortes pode até aumentar, porque entre os feridos desse tiroteio, dentre os mais de 20, se fala em 25 feridos, pelo menos 2 pessoas a polícia divulgou que tem um estado de saúde bem grave, que é considerado preocupante. Para a gente localizar, né, as pessoas dessa região, só para ter uma ideia, né, é uma cidade remota no sopé das Montanhas Rochosas, norte da Colômbia Britânica, aproximadamente 1.000 quilômetros de Vancouver, é isso, né? É isso, e como você disse, por ser uma região mais afastada, poderia-se dizer que é quase um vilarejo, né, de 2.000 pessoas. É uma tragédia que vai marcar muito, é uma preocupação das autoridades, tanto do premier da Colômbia Britânica quanto do primeiro-ministro canadense. Eles se preocuparam muito em o tempo todo falarem que vão prestar o apoio que essa comunidade precisar, porque um episódio como esse sempre acaba marcando acaba marcando todo mundo, né, Roberto? Porque mexe inclusive com os estudantes da escola. Se é uma cidade tão pequena, 2.000 habitantes, as pessoas que estudam acabam se conhecendo. Então, as autoridades mesmo estão bem preocupadas com o continuar, né, o depois dessa tragédia. Te lembra que foi o 2º massacre na Colômbia Britânica, né, em menos de um ano. Abril do ano passado, um homem matou 11 pessoas, mas aí em Vancouver, entrando com um caminhão em uma multidão que celebrava um festival cultural filipino. Aconteceu isso no ano passado aí nessa região. E chama atenção para o que você mesmo falou, né, como não é comum, porque mesmo esse outro ataque foi realizado com carro. No Canadá não é tão comum esses crimes com arma, até porque não tem essa legislação. A arma não é tão... Cada província do Canadá tem a sua própria autonomia, isso muda um pouco, mas no Canadá não é tão comum, não tem essa cultura armamentista tão forte quanto se tem nos Estados Unidos, né, Roberto? Ainda mais numa região que é tão conhecida pelo turismo ao ar livre, né, proximidade das montanhas, tem um parque também geológico enorme, uma região muito tranquila, considerada pelo menos ali.
Acácio, obrigada. A gente vai seguir acompanhando também o estado de saúde dos feridos e a gente volta a atualizar aqui no SBT News. Bom Qualquer trabalho. atualização a gente volta aqui. Obrigado. Até já.